Vamos ler Apocalipse 21, versículo 9 pour os dominicanos. Jean chapitre 3, verset 29. E depois vamos ler João capítulo 3, versículo 29. Puis un de sept anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. E veio dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo dizendo: Vem mostrar-te esposa, a mulher do Cordeiro. Jean chapitre 3 verset 29. João capítulo 3 versículo 29. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Aquele que tem a esposa e o esposo. Mais l'ami de l'époux, mas o amigo do esposo, l'ami de l'époux, o amigo do esposo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît l'ami de l'épouse? Alguém que conhece o amigo do esposo? Alléluia. Amém. L'ami de l'époux, o amigo do esposo. Oh, je sens une onction à moi. Estou sentindo uma unção em mim. L'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend, o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Alegra-se muito com a voz do esposo. Et cette joie qui est la mienne est parfaite. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. Vamos sentar. Queremos abençoar mais. Je disais que Dieu vous bénisse. Eu falava que Deus abençoe. Je suis content de me tenir encore devant vous. Estou contente de se colocar mais diante de vós. C'est une joie pour moi. É uma alegria para mim. De savoir que nous sommes en bonne santé. De saber que somos de boa saúde. Amen. Amém. Y a-t-il quelqu'un qui aime la parole de Dieu ici? Alguém que ama a palavra de Deus aqui? Y a-t-il quelqu'un qui aime vraiment William Branham? Aqui alguém que ama realmente William Branham? Il y a un ami de l'époux. Há amigo do esposo. Cet ami de l'époux là, aquele amigo do esposo, c'est celui qui éprouve la grande joie à l'intérieur de nous. Aquele que está a mostrar a grande alegria. On est en train de parler de la parole. E quando estamos falando sobre a palavra, pour l'épouse, para a esposa, l'ami de l'époux, o amigo do esposo, parce que l'époux a un ami, porque o esposo tem amigo. Amen. Amém. L'ami de l'époux, o amigo do esposo, lui, il n'est pas calme. Ele não está calmo. Il a une joie à l'intérieur de lui. Tem mesmo uma alegria. De savoir qu'il existe une épouse. E onde existe uma esposa. Pas les dénominations. Não as dominações. Pas les méthodistes. Não os metodistas. Pas les pentecôtistes. Não os pentecostistas. Mais les gens véritables. Mas a gente verdadeira. Qui ont reçu la parole de leur temps. Que receberam a palavra do seu tempo. Amém. Amen. Amen. Je pense que nous allons parler de la parole ce matin. E eu penso que vamos falar da quelqu'un qui est auprès de vous. Dites-lui que Dieu vous bénisse. Cumprimenta o teu vizinho, fala ele que Deus abençoe. Soutenons la parole par un amen. Sustentamos a palavra para amém. Estão a tirar a imagem. Isso vai distante. Amém. Je suis très content pour le pasteur. Estou muito feliz por pastor. Pour ce privilège qu'il m'accorde. Por esse privilégio que ele está me acordando. Bon, je sais qu'il est triste, mais. E eu sei que ele está triste, mas. Que voulez-vous? C'est la volonté de Dieu. O que vocês querem? É a vontade de Deus. Amen. Amém. Alors nous allons parler de la foi de l'épouse comme nous avons déjà introduit. Vamos falar sobre a fé da esposa como que nós introduzimos. J'avais préparé une prédication hier quand j'étais en train de méditer. E eu já preparei uma pregação ontem quando estava a ler. Je devais avancer un peu beaucoup plus dans la profondeur de la chose. Deveria avançar pouco mais para a profundidade das coisas. Mais Dieu m'a ramené sur le caractère. Mas Deus me mandou voltar sobre o caráter. Ce matin quand je me suis réveillé à 5 heures, j'étais en train de prier. E de manhã quando acordei às 5 horas estava a orar.
Dieu m'a donné une inspiration et j'ai retapé toute la prédication. Deus me concedeu mais uma inspiração, eu apaguei toda a pregação. Alors je pense que quand Dieu donne une inspiration, Eu penso que quando Deus dá uma inspiração, c'est pour aider un peuple. é para ajudar o povo. Amen. Amém. Alors nous parlons de l'épouse, la foi de l'épouse. Estamos a falar sobre a esposa e a fé Nous da avons dit esposa. que la foi A fé est une chose ou une substance invisible é uma coisa ou uma substância das coisas invisíveis. Non, non, une substance invisible Uma substância invisível qui appelle de choses visibles. que chama essas coisas invisíveis. Amen. Amém. Donc, foi à mon anarate bonamisu. A fé não se vê só assim com os olhos, Mais azana makasi to na makoki ya kokela biloko e monanaka. mas a fé tem a capacidade de criar as coisas que se vê. Amen. Amém. Et nous avons essayé de définir c'est quoi ça une épouse. Tentamos a definir o que é a esposa. Nous avons dit qu'une épouse, Dizemos que uma esposa c'est une femme é uma mulher choisie parmi tant d'autres femmes escolhendo dentro de muitas mulheres pour être la femme ou l'épouse d'un homme. para ser a mulher ou uma esposa de alguém. Pour que tu sois épouse, Para ser uma esposa, tu dois d'abord commencer par être une femme. deve começar em primeiro para ser uma mulher. Nous sommes ensemble. Estamos juntos? Si tu n'es pas une femme, Se tu não és uma mulher, tu ne deviendras jamais une não épouse. tornarás ser uma esposa. Tu dois d'abord être une Em femme primeiro deve ser uma mulher. sur base de la femme. Sobre a base da Là, mulher. on te choisira comme épouse. E ali vão escolher como esposa. Est-ce que j'entends quelqu'un dire Amen? Eu estou a ouvir alguém dizendo Et amém. pour être l'épouse de quelqu'un, E para ser a esposa de nous avons alguém, dit qu'il y a un certain nombre de caractères e falamos que há número dos caracteres qui qualifient de prérequis. que qualifica mesmo quem é. C'est-à-dire les choses qui sont là pour, c'est-à-dire aponabilo comme on a katia mutuana. Deve escolher as coisas dentro daquela pessoa. L'homme qui aime sa vie. O homem que ama a sua vida, Branham dit ne choisit jamais une femme à cause de sa beauté. ele não vai escolher uma mulher por causa da sua beleza. Il ne cherchera pas la beauté de la femme. E ele não procurará a beleza de uma L'homme mulher. qui connaît c'est quoi son importance. O homem que conhece o que é L'homme a qui sua connaît sa importância. valeur O homem que conhece o ne seu valor choisit jamais une femme à cause de son apparence não extérieure. escolhe a mulher por causa mesmo da beleza. Tu es une femme, oui c'est bien. Tu és uma mulher, sim, é bom. Tu as des seins, oui c'est bien. E tens as xuxas, sim, é bom. Tu es vraiment une très jolie femme, c'est une chose. És mesmo uma boa mulher, sim, é boa coisa. Mais Mas, pour être l'épouse de quelqu'un, para ser a esposa de alguém, il y a un caractère há caráter que cet homme recherche en toi. que aquele homem procura dentro de ti. Et Branham dit que ça doit s'ajuster à son caractère. Abraão disse, isso deve mesmo se juntar com o seu Il caráter. ne peut pas prendre une femme Não pode tirar uma qui a mulher un caractère en dehors de ce que lui il pense. que tem caráter fora daquilo que ele Amen. pensa. Amém. Il faut que cette femme-là pense comme l'homme. Aquela mulher deve pensar como homem. Il faut que le caractère de cette femme-là, E os caracteres daquela mulher, l'homme retrouve ses caractères en elle. o homem acha aqueles caracteres em ele. C'est à ce moment-là E naquele momento, qu'il dira que ah, oui, vous allez e voir. ele dirá que não, essa aqui pode ser a minha mulher. Amen. Amém. Amen. Amém. Je vais lire William Branham. Vou ler William Branham. Avant de lire, j'aimerais encore dire quelque chose de très important. Antes de ler, queria só dizer alguma coisa mais importante. La femme est une représentation d'une église. A mulher é uma representação de uma igreja. La femme représente l'église. A mulher representa uma igreja. Quand je parle de l'église, je parle même de Yéma, les pentecôtistes, les E quando catholiques. estou Tout ça, falando ce das sont des igrejas, femmes. eu estou falando mesmo em Iema, Ieia, aqueles todos. Même les Yéya, c'est une femme. Mesmo Ieia é uma mulher. Parce que là où 2 ou 3 sont réunis, c'est une église. Porque onde 2, 3 pessoas são reunidas, são uma igreja. É uma igreja. Mas, Pour être l'épouse, para ser a esposa, il faut
convaincre l'époux. deve convencer o esposo. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un certain caractère en toi. Significa deve ter caráter dentro de ti. Ce caractère-là Aquele caráter, se retrouvera dans l'époux. isso vai sair mais ou encontrar também no esposo. J'aimerais que vous soyez avec moi dès le début comme ça. É onde estará Ce junto comigo. caractère-là sera dans l'époux. E aquele caráter também Mais estará si no l'époux esposo. ne retrouve pas son caractère en toi, Se o esposo não está a encontrar aqueles caracteres em ti, zéro. é zero. Atoza kitoko ndenge nini. Mesmo está bonita de qualquer Ata forma, babongisaka bashare na bango kolega ya biso. mesmo arranja o seu cúlpido, Mais s'ils n'ont pas le caractère, mas se não tem o le caráter, caractère de l'époux, o caráter do esposo, s'ils n'ont pas ça, se não tem isso, ce n'est rien. é Amen. nada. Pour Amém. être une épouse, Para ser uma esposa, commençons d'abord par avoir un caractère. começamos ainda por caráter. Sur base de ce caractère-là, Sobre a base daquele caráter, l'époux nous choisit. o esposo nos escolhe. Amen. Amém. Amen. Amém. Donc c'est là que je peux lire William Branham. Naquilo posso ler William Branham. Ici, il parlait de l'histoire de David. Aqui ele está a falar sobre a história do David. Comment est-ce que le fils d'Isaïe, Como que os filhos de Isaías, tous les enfants d'Isaïe, todos os filhos de Isaías, ils étaient des beaux garçons bien battus. estavam bom, jovem, mais batido. Mais lorsque le prophète devait passer pour oindre celui qui sera le roi, Mas quando o profeta deveria passar para ungir aquele que será o rei, il n'a pas choisi le robuste. e ele não escolheu o gordeio. Il n'a pas choisi les gens qui étaient très beaux. E ele não escolheu a gente que foi mais bonito. Il a choisi un petit David qui était le courbé. E ele escolheu o pequeno David que estava mesmo mais bacio. J'aime le terme de William Branham, je lis ici. E eu amo mesmo os termos do Branham, vou ler aqui. Le choix d'une épouse, O escolho de uma esposa, paragraphe 135. no seu parágrafo 135. 135. 135. Le prophète allait loindre d'huile. E o profeta ia para lhe ungir com óleo. Mwana Isaïe wana ya munene ya kitoko wana ya liboso. Aquele filho de Isaías. Madame dit, mais il s'arrêta et il dit, Mas Branham disse, e ele parou e disse, Dieu l'a refusé. Deus lhe negou. Et il refusa tous les autres E ele negou todos os outros. jusqu'à ce qu'il parvienne à un type au dos courbe. Até quando chegou no jovem, a coluna mesmo assim, Il y avait des hommes battus là. havia mesmo os homens mesmo Il y bem avait gordos. un bouclier. E ele mesmo se vestiu mesmo Vous aquele sentez casaco. que ça c'est un soldat. Vão vendo que esse aqui é um Il soldado. va faire le poids Vai fez alguma pour coisa être le roi d'Israël. para ser o rei de Israel. Mais Mas ce n'était pas le choix de Dieu. não foi escolho de Deus. Amém. Dieu ne choisit jamais selon conception humaine. Deus não escolhe seguinte mesmo as mentalidades do Biso batu humano. pana malobi anga to continuer nan. O Branham está a dizer aqui, vamos continuar um pouco. Madame dit, Branham diz, il a choisi un homme au dos courbé, e ele escolheu homem mesmo com a coluna mesmo au assim. teint rougeâtre. E a cara mesmo Et il vermelha. versa de l'huile sur lui. E ele despejou o óleo sobre ele. Et il dit, E ele disse, Dieu l'a choisi. Deus escolheu. Madame dit, voyez, Branham disse, nous choisissons pas par la vue. Pardon, nous choisissons par la vue. Biso batu. nós escolhemos só para vistas. Ngai pona kopona. Eu para escolher uma mulher Lokola mutu. como homem, Nakotala kaka extérieur, n'est-ce pas? eu vou ver só fora C'est ce que como que les a mulher hommes, que é. nous en tant que des hommes, nous regardons. É assim nós como os homens Madame de dit, forma que nous nós olhamos. regardons, nous choisissons par rapport à la vue. Nós olhamos e escolhemos o seguinte os olhos. Mas Dieu Deus, choisit par le caractère. ele escolhe para os caracteres. Amen. Amém. L'homme choisit par la vue. O homem escolhe só sobre os olhos. Mutu atalaka ndenge nini mutu atelemi. E pessoa olha só como que a pessoa também está de pé. Chérie wana. Ah, aquela querida aí.
bébé wana. Mesmo uma mulata. Azapena bébé. Ela mesmo uma mulata. Ye pensa foi azarama. Ela mesmo deve ser a minha mulher. Não lá lele por mim. Não vou dormir para ela. Ai foi na sua eca. Eu devo lhe tirar mesmo. Quita na macorona. E ele deve descer mesmo nos meus pés. À cause de la beauté de l'apparence extérieure. Por causa da beleza mesmo. C'est ce que l'homme cherche. É aquilo que o homem procura. Mais Dieu, mas Deus ne voit pas l'extérieur. E ele não acha o exterior. Deus, il regarde le caractère. E ele olha só somente os caracteres. Et le caractère, e os caracteres, c'est la foi. É a fé. Pourquoi? Parce que nous avons défini la foi comme étant une substance invisible. Porque definimos a fé como uma substância. Et le caractère est une chose invisible. E caráter também são as coisas invisíveis. Mais on reconnaît le caractère par le parler. Mas achamos caráter da forma de falar. Par la façon de s'habiller. A maneira de vestir. Par la façon de parler. A maneira de falar. C'est comme ça qu'on saura quel genre de fille elle est. É assim que vamos saber que essa aqui é uma mulher. Est-ce que vous êtes avec moi? De Deus. Alors, comme le caractère e quando os caracteres est égal à la foi, e são iguais com a fé, alors le caractère produit des choses invisibles. Então os caracteres vão produzir as coisas invisíveis. Visíveis. Nous avons défini la foi comme étant une substance qui invisible, qui produit des choses visibles. É uma substância invisível que produz as coisas visíveis. De la même manière, le caractère, da mesma maneira que os caracteres, est une chose invisible, é uma coisa também visível, qui produit les choses visibles, que produz as coisas visíveis. Amen. Amen. Kotala yone mozawana. De forma que estamos a te ver, que tu as le caractère, para nós saber que tu tens também caráter, même ta manière de t'habiller, mesmo a tua maneira de se vestir, même ta manière de te tenir à l'église, mesmo a tua maneira de sentar na igreja, c'est ce qui détermine ton caractère. É isso que determina a tua caráter. Tu peux beau crier, que pode gritar, tu peux beau parler, podes falar bem, mais si nous regardons ton caractère, mas se nós olhamos nous ne voyons pas le caractère de Jésus en toi, e não achamos os caracteres de Jesus em ti, zéro. Amen. Amen. Alors il dit, mais Dieu choisit le caractère. Mas Deus escolhe os caracteres. Le caractère. O caráter. Il n'a jamais existé un caractère semblable à Jésus. Nunca jamais existiu caráter que está como de Jesus. Il s'exprimait en lui. Isso falava em ele. Se manifestait en lui. Se manifestava também nele. Nous voyons que c'est vrai. Nós achamos que é bom. Ce n'est pas la beauté. Não é a beleza. Ce n'est pas la beauté naturelle qui attire l'épouse. Não é a beleza natural mesmo que tira. Mais c'est son caractère. Mas é o seu caráter. Le caractère de l'église que Jésus recherche. O caráter da igreja que Jesus procura. Jésus recherche quoi? O que Jesus está procurando? Le caractère. O caráter. E podem comprar mesmo boas cadeiras esses, na igreja. Vamos colocar luz vermelho, amarela, luz verde. Tout ça, c'est bien. Isso tudo é bom. Pour apparaître. Para aparecer. Mais la chose la plus importante, mas a coisa mais importante que Dieu recherche, e que Deus procura, ce n'est pas ça. Não é isso. Amen. Amen. Le caractère. O caráter. Madame dit. Madame diz. L'église de Dieu. A igreja de Deus. Dieu recherche le caractère. E Deus procura mesmo o caráter. Il dit non pas de grands bâtiments. Ele disse não é os grandes igrejas, casas. Ni de grandes dénominations. Ou grandes denominações. Non pas de grands bâtiments. Não é as grandes casas. Ni de grandes dénominations. Ou grandes denominações. Ni de membres éminents. Ou os membros grandes também, ou muitos. Il a promis d'être présent. E ele prometeu para ser presente. Là où 2 ou 3 sont réunis. Onde 2 ou 3 são en toute vérité. E totalmente. C'est là. É ali. C'est là. É lá. Où le croyant. Onde que os crentes met ses espoirs. Colocam suas esperanças.
Où? Donde? Dans le caractère. No carácter. Amen. Amém. C'est là-dessus que les croyants mettent ses espoirs. Donde que os crentes estão a colocar as suas C'est experiências? dans sa parole. É na sua palavra. La parole de Dieu confirmée A palavra de Deus confirmada. est dans la vérité. É na verdade. Pas un groupe mondain. Não é um grupo do mundo. Amen. Amém. Pas un groupe mondain. Não é um grupo do mundo. Mas Ça sera un groupe qui a la révélation. isso será um grupo que tem uma revelação. Amen. Amém. Amen. Amém. C'est ces gens-là que Dieu se soucie. É aquela gente que Deus procura. Voilà ici, Branham dit. Aqui, irmã Branham está dizendo. Vous pourriez porter le nom d'une église. Poderiam levar o nome de uma igreja. Eu oro ou eu congrego mesmo na Arca Tabernáculo. Pasteur nanga, pasteur Dom. O meu pastor é o pastor Dom. Pasteur âgé. E o pastor jovem. Terra bem. E ele prega bem. Amém. Se ele está a pregar mesmo amém. C'est une chose. É uma coisa. Mais Branham me dit. Mas Branham diz. Vous ne pourriez jamais. Não poderiam. Porter le nom de l'église. Levar o nome de uma igreja. Amen. Amém. Ce n'est pas le nom de l'église qui sauve. Não é o nome da igreja que salva. Ce n'est pas non plus le nom du pasteur qui vous sauve. Não é o nome do pastor que o salva. Amen. Amém. Vous pourriez porter le nom de Branham Tabernacle. Deveriam levar o nome do Branham Tabernáculo. Hein? Sim. Biso toza Arche Tabernacle. Nós somos Arca Tabernáculo. Se eu estou bem essa evangelização. E se nós saímos, estamos a fazer a evangelização. Vai ver como que ele fica o mesmo orgulhoso no caminho. Arche Tabernacle. Arca Tabernáculo. L'église la plus grande de Cafofo. A igreja mais grande do Cafofo. Peut-être, je ne sais pas. Talvez não sei. C'est ce que les gens ont dans leur pensée. É aquilo que a gente tenha no seu pensamento, no seu mente. L'église qui toque na Cafofo. Nós temos uma boa igreja no Cafofo. O nosso pastor também veste bem. E temos também bons pregadores. Os irmãos e as irmãs também são bonitos. Isso tudo c'est une chose. É uma coisa. Mas Branham dit, vous ne pouvez pas porter le nom de l'église. Não devem levar o nome de uma igreja. Ce n'est pas l'église qui vous sauve. Não é a igreja que os salva. Je continue la lecture. Vou continuar a leitura. Il dit, vous ne pouvez pas porter le nom de l'église méthodiste. E ele disse, não podem levar o nome da igreja metodista. Ou n'importe quelle église que vous fréquentez. Ou qualquer igreja que tu frequenta. Nós vamos fazer mensagem. Eu sou irmão do mensagem. Nós vamos fazer mensagem. Eu sou irmão do mensagem. William Branham. E eu creio em William Branham. E eu me coloco na saia longa. E eu tenho cabelo. Eu cabelo natural. E eu não coloco maquiagem. E eu canso com gravata. E eu coloco gravata. Eu sou assim, sou assim. C'est une forme. É uma forma. C'est la forme extérieure. É a forma exterior. Ce n'est pas ça que notre Dieu recherche. Não é isso que nosso Deus procura. Jésus-Christ ne recherche pas tout ça. Cristo não procura Il isso viendra tudo. pour trouver le caractère. E ela virou para achar o caráter. Aleluia. Amen. Amém. Ele disse, ce n'est pas ça, mon ami. Não é isso, meu amigo. Mais c'est quelque chose de différent. Mas é uma coisa mais diferente. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alguém está a compreender isso? Não estabeleça que vocês têm. Não esse vestido de forma que vestiram. Votre prophète. O Branham, vosso profeta. Il y a des moments où il s'habillait avec des chemises trouées. Há momentos ele é vestido. Et il venait prêcher la parole. Le Saint-Esprit descendait dans la salle. Ce n'est pas l'habillement qui compte. Não é vestido que conta. É plus important. Aquilo que é mais importante. C'est votre caractère. É a vosso caráter. Ce n'est pas on en a bien. Não é o visto bem. Je parle bien français. Estou falando je sais lire une brochure. Eu sei ler expliquer les citations. Pode explicar ça c'est rien. La chose la plus importante que veut le Seigneur Jésus, c'est le caractère. É o caráter. C'est le caractère. É o caráter. Dieu est en train de choisir son épouse. Jesus está a procurar aquela esposa. Alinha pona moisi. E ele quer escolher uma mulher. Moisi ango azana nini. Mas o que tem
Tá le mulher. C'est au caractère que Dieu regarde. Branham disse que no caráter Methodiste, e pode ser metodista, pourrait être baptiste, e pode ser batista, pourrait être presbytérien, e pode ser mesmo mais il ne s'agit pas de cela. mas isso não C'est é. au caractère É o teu caráter que Dieu regarde. que Deus se Non olha. pas juste un caractère terrestre. Não o caráter da terra, debaixo da terra. Ce n'est pas le caractère terrestre. Não é o caráter daqui da terra. Mais c'est le Saint-Esprit de Dieu. Mas é o Espírito Santo de Deus. C'est ça le caractère. É isso o caráter. Amen. Amém. Amen. Amém. Nous parlons du caractère. Estamos falando sobre o caráter. Et Branham était en train de parler E Branham estava a falar dans le choix d'une épouse. no escolhe de uma esposa, Paragraphe 58. no seu parágrafo 58. Il dit, Ele disse, de ces faits, e este feito, du point de vue spirituel, de ponto da vista espiritual, quand vous voyez une église qui est au monde, suivez bien cette citation. sigam bem, quando acha uma igreja que está no mundo, Quand vous voyez une église qui est du monde, quando acha uma igreja que está no mundo, qui agit comme le monde, que age como o mundo, qui dépend du monde, que depende também do mundo, qui a part au monde, que tem uma parte também do mundo, qui considère les commandements de Dieu comme s'il ne les avait jamais écrits, que considera os comandamentos de Deus que como não existiu. Branham dit, Branham disse, alors então n'allez pas vous imaginer não vão se imaginar que Christ que Cristo choisira une telle épouse pour être son épouse. escolherá uma tal esposa para ser salvo. Est-ce que je suis en train de dire quelque chose? Estou falando uma coisa. Il dit, pouvez-vous vous imaginer Pode imaginar qu'une église mondaine que uma igreja do mundo puisse devenir l'épouse de Christ? pode definir mesmo uma esposa de Cristo? Est-ce que vous reconnaissez ça? Pode pensar, Yema. Et comme église ensemble, tornar uma igreja de Deus? est-ce que vous reconnaissez ça? Devam pensar, Pentecôtisme. pentecotismo, Et comme moi célibataire Jésus Christ, tornar a mulher. ça ne peut jamais arriver. Não pode acontecer. Pourquoi? Por quê? Parce qu'ils ne voient pas la loi de Dieu. Porque eles não olham a Dieu lei a de Deus. déjà parlé. Deus já Il falou. a dit, hein? Ele disse, Les femmes ne s'habilleront pas comme les hommes. as mulheres não vão Mais vestir como regardez os dans homens. leurs églises. Mas olham na sua Les igreja. femmes sont habillées comme des hommes. As mulheres estão vestidas como Dieu homens. a parlé. Deus já disse. Il a dit une femme ne se tiendra pas sur la Ele chair disse, pour uma prêcher. mulher não se colocará no Mais culto dans leurs églises, mas na sua et igreja, il faut prêcher les femmes. as mulheres estão a pregar a palavra. C'est ça. É isso. Ils seront l'épouse de Christ. Écoutez, É assim. Será a mesma esposa do Cristo? Vamos dizer. ils ne peuvent jamais Não pode nunca devenir l'épouse de Christ. tornar uma esposa de Cristo. Branham está a dizer isso mesmo com nervosia. Non, Não. mon Seigneur, O meu Senhor, tala, Nkolo Yanga, o meu Senhor, bato bongo, talas pessoas comme un para tornar mesmo a esposa dele. Amen. Amém. Branham dit, Branham disse, il me serait impossible de l'imaginer. isso será para mim impossível para imaginar isso. Il dit, ne perdez pas de vue Não perdam vistos qu'un homme et une femme sont une seule chose. que homem e uma mulher são uma coisa. Alors Branham vous pose la question. Branham está a perguntar: Vous marierez-vous avec une femme de mauvaises habitudes? será que tu casaraste com uma mulher que tem maus hábitos? Est-ce que mon bal yokobala moi ce nabe? O homem vai casar uma mulher que tem maus hábitos? Oyebino que moi ce ande azaona azandumba. Tu sabes que aquela mulher de forma que está lá é uma puta. Otengana na molimo santo ndeko changer. Oh, ela tem o Espírito Santo vai lhe mudar. Ce n'est pas ça. Não é assim. Il faut assoler molimo santo pas na bango. Deve ainda receber o Espírito Santo. Apollo na pas na bango. Vai crer mesmo a partir C'est là que dele. yokobala ye. Onde é que tu vai casar-se com ele? Écoutez-moi. Ouça-me, Frère. irmão. Tu ne changeras pas une femme de mauvaise habitude. Não
pode escolher uma mulher de maus hábitos. soki aza ndumba na ndako bapara na ye Se ela é uma puta, na ndako dentro da libala casa, akozalaka ndumba dentro da casa será também uma puta. Amém. ato mati okiti Mesmo subir e soki descer, azalaki ndumba se akotikala ela ndumba. for uma puta, ficará mesmo uma puta. Je peux entendre la main. Quero ouvir uma amém. Alors bonhomme dit, Branham disse, ne perdez pas de vue. não perdam mesmo os vistos. Un homme et sa femme sont un. O homem e a sua mulher são uma coisa. Vous joindriez-vous à une personne de ce genre-là? Podem se reunir Não. com uma pessoa de tales hábitos. Bonhomme dit, si vous le faites, Branham disse, se vocês vous me décevrez profondément. isso vão me envergonhar profundamente. Ce que bali moi soyebi kaza bizali mabe. Se tu se casar mesmo com uma mulher que tem maus hábitos, Oko décevoir William Branham profondément. isso é envergonhar William Branham profundamente. Mabe ezalaka oyebaki te. E o mal é que senão tu sabe, Parce que là aussi c'était un problème. ali também é um problema. Les femmes aujourd'hui elles sont des hypocrites. As mulheres hoje em dia são hipocritas. Je n'attaque personne s'il vous plaît. Eu não estou a atacar a ninguém. Les femmes sont des hypocrites. As mulheres já tornar-se hipocritas. Comme la Bible dit, elle peut manger et dire je n'ai rien mangé. Branham diz que ela pode comer e dizer que não comi. Imaginez une femme. Imagina uma mulher, Tu l'appelles au téléphone. tu chamas ela ao Tu lui telefone, demandes tu es où? lhe pergunta Tu que es está juste onde. derrière lui et tu lui demandes au Zawap. Tu está atrás dela, lhe pergunta que estás aonde. Elle te dit je suis à la maison mais il est dans la rue. Ela vai te responder que estou em casa, mas está na rua. Amen. Amém. Une femme. Uma mulher, Une femme. uma mulher Il faut avoir le Saint-Esprit pour épouser une femme. deve ter o Espírito Santo para casar uma William mulher. Branham dit, É por isso que William Branham si disse, vous voulez vous marier, se quero se casar, cherchez d'abord le Saint-Esprit. procura em primeiro o Espírito C'est le Santo. Saint-Esprit qui ira marier le Saint-Esprit. É o Espírito Santo que irá se casar também o Espírito Santo. Quando vai te ver que está naquela forma, a forma está a matar os irmãos. Vous ne savez pas que la malaria peut finir ça. Não sabe que a malária pode acabar com isso. Elle peut avoir une telle très jolie forme que tu as Ela pode ser uma boa mulher que tu queres, mais à Bélicida, non, c'est comme plat. mas a malária vai acabar tudo e ficar mesmo plata. Sukawapi, frère. Donde que vai parar, irmão? Tu estava a ver mesmo a forma. Frère, Irmão, cherchez le Saint-Esprit. procura o Espírito Santo. Sans le Saint-Esprit, Sem Espírito Santo, comme moi si charnellement, vai ver uma mulher mesmo na carne elle ne pourra jamais t'aider. e ela não poderia mesmo te ajudar. Amen. Amém. Je crois que je suis en train de dire quelque chose. Eu creio que estou a falar alguma coisa. Branham dit, Branham vous dit, me décevrez profondément. Branham diz que isso é me envergonhar profundamente. Profondément. Profundamente. Vous me décevrez. Isso é envergonhar. Et qu'en serait-il de Dieu? E isso quando estará por Deus? Est-ce que Dieu signerait-il à une prostituée dénominationnelle? Deus vai se reunir numa prostituta denominacional? Dieu signera-t-il à une prostituée dénominationnelle? E Deus pode se reunir numa prostituta mesmo denominacional? Est-ce que Yesu akosangana na ndumba ya bawana, pour ne pas citer le nom? Jesus vai se reunir com aquela prostituta ou puta? Vous connaissez c'est qui? É quem? Catholique, Católico, méthodisme, metodismo, pentecôtisme, pentecotismo, Neyema, Iema, toutes ces églises-là, todas aquelas ce igrejas sont des prostituées dénominationnelles. são mesmo prostitutas Branham denominacionais. les a tous maudits. Branham os malediçou todos. Ils ne sont pas dans le plan de Dieu. Não são no plano de Deus. Por quê? Parce qu'ils ont rejeté le message de leur Porque temps. eles já detaram a mensagem Amém. do último tempo. Amém. Amen. Amém. Branham dit, Branham diz, dans chaque âge de l'église, na cada era da igreja, on reconnaissait l'église de ce temps-là e reconheciam a igreja daquele tempo par un certain
trait de caractère. por uma coisa mesmo de caráter. Si vous voulez savoir que l'église ici c'est l'église de Wesley, Se quero saber que esta igreja é uma igreja de vous Wesley, verrez que Batouna va réfléchir très bien à l'Inobanzam. para saber que aquelas pessoas estão a lembrar bem Et para ça a se igreja de faisait comme Deus. ça dans tous les âges de l'église. E essa igreja são diferentes Dans de todas l'âge as du igrejas. temps de la fin, Na era do tempo do fim, il y a un certain trait de caractère. há uma coisa de caráter. Un trait de O caractère estreito mesmo de qui caráter, est propre à l'église du temps de la fin. que é próprio na igreja do tempo do fim. Et toutes les églises qui ne sont pas dans l'église du temps de la fin sont des sables mouvants. Toda a igreja que não são a igreja do tempo do fim são Ils mesmo ont été areia assim. maudits de l'économie de Dieu. E Branham diz que são malediçando na economia de Deus. Amen. Amém. Madame dit, Branham diz: Dieu Deus ne peut jamais s'unir à une prostituée dénominationnelle. não pode se juntar mesmo com uma prostituta denominacional. Il dit, pensez-vous qu'il le ferait? E ele disse que pensa vós que ele fará isso. Une épouse qui a une apparence de piété. Uma esposa que tem uma aparência mesmo Mais de l'union, piedade. c'est qui ont fait la force. Mas aquilo que lhe fez a força. Madame dit, il ne le fera jamais. Branham disse: nunca ele fará isso. Jamais. Son épouse A sua esposa doit avoir en elle son caractère. deve ter em ela o seu caráter. Nabandeli. Eu repito, Moi si alibala ya Yesu Kristo. a esposa do Jesus Cristo Asengeli azala na bizaleli ya Yesu Kristo. deve ter os caracteres do Jesus Cristo. Bizaleli ya William Branham, hein? Não é o caráter de William Branham. Bizaleli ya pasteur Don. Não é o caráter do pastor Dom. Bizaleli ya ba évêque. Não é o caráter mesmo dos Bizaleli ya efeitos. dénomination. Não é o caráter mesmo Mais das que c'est ça denominações. bizaleli ya Yesu Kristo. Mas o caráter de Jesus Cristo. Et si une femme, Mas se uma mulher, j'avais dit ça mercredi, eu falou si isso vous voyez mesmo. une femme Se vocês acham uma qui ne mulher veut pas comprendre quel est le caractère de son mari, não quer compreender os caracteres elle do n'est seu pas son marido, épouse. ele não é a sua esposa. De la même manière, Da mesma ce qu'on maneira. dit moi si église, Se tu acha mulher a igreja, elle ne veut pas prendre les caractères de son époux, ele não quer receber mesmo os caracteres ou tirar os caracteres do seu. Não é uma esposa Branham de diz- Jesus. Branham disse: pour être l'épouse de quelqu'un, para ser uma esposa de alguém, quand il choisit, quando ele escolhe, parce qu'il y a 3 étapes du mariage. há 3 etapas do casamento: Il y a la cour, e mesmo os hábitos, il y a l'engagement, e o engajamento, puis il y a la cérémonie qui est le mariage e proprement dit. cerimônia também do casamento. Maintenant, dans la cérémonie du mariage, Na cerimônia do casamento, l'épouse portera le nom de l'époux. a esposa levará o nome do esposo. Maintenant, quand l'épouse porte le nom de l'époux, Quando a mulher leva o nome do marido, c'est le caractère de l'époux qui entre dans l'époux. é o caráter do marido que entra na Maintenant, mulher. l'église du temps de la E fin, agora a igreja do tempo do fim, quand il est marié dans l'hôtel de Malachie 4, quando estão casar mesmo avec no la altar do parole, marido, junto com a palavra, parce que Branham me dit, je vais lire ça. porque Branham disse, vou ler Branham isso. me dit, Branham disse, l'époux c'est la parole, o esposo é a palavra, l'épouse c'est l'auditrice de la a parole. esposa é o auditório mesmo da palavra. Alors, sur l'autel de Malachie 4, Sobre o altar de Malaquias 4, l'époux et l'épouse sont unis. o esposo e a esposa são unidos. Amém. Maintenant, je me demande, E agora eu me pergunto, comment est-ce que tu es uni à Jésus? como que tu está unido com Jesus, N'accepte pas d'être appelé Madame Jésus. mas não aceitas te chamar mulher Jesus? Je répète la question. Repito a pergunta. Est-ce que tu es vraiment l'épouse de Christ? Será que tu és a esposa do Cristo? Ndenge nini kozala mwasi libala ya Yesu? Como tu será uma esposa de Olingi Cristo, te babengo Madame Jésus. mas não quer te chamar mulher Jesus? Mais na moment na lobo église remis suspect. Eu estou vendo mesmo a igreja aspecto. Oh non, c'est une fausse doctrine. Oh, uma má Nous avons doutrina. une fausse doctrine. Oh, temos uma má Nous ne sommes doutrina. pas Madame Jésus. Nós não somos Si mesmo vous mulher n'êtes pas Jesus. Madame Jésus, Se não somos vous êtes Jesus, qui? somos quem? Amen. Amém. Nous portons le nom de l'époux. Levamos o nome do esposo. Du moment où
no momento que Malachie 4 nous unit avec l'époux, Malaquias 4 nos ajunta com o esposo, nous sommes dans la famille Jésus. somos na família Jesus. J'entends l'épouse de Christ dire Amen. Amen. Amém. Je continue la lecture. Estou a continuar a leitura. Madame dit, Bram disse: vous vous imaginez... Non, j'ai déjà lu ça. Il dit, la véritable église, ele disse, uma igreja verdadeira, réellement née de nouveau, realmente nascendo de novo, doit avoir le caractère qui était en Christ. deve ter o caráter que estava em Cristo. Car le mari et l'époux, O marido e o esposo, le mari et l'épouse o marido e a esposa sont un. são um. Papa Junior, Pai Junior, na maman boza mutu moko. tu com a mãe são uma pessoa. Maman ko kelo bateke Sarah zolia te yolo bagé agolia. Mãe não pode dizer que Sara não vai comer, tu vai dizer que ela vai comer. Boza ino moko. Vocês são uma Vous pessoa. devez Uma apprendre coisa. à parler le même langage. Devem aprender a falar também uma linguagem. Maman koloba boye ke non ngana lingite likambo. Mãe vai dizer que eu não quero esta coisa. Yo tellement za papa autorité, Tu como pai autoridade, bité ngana lingisa la bongo te. fala que não, eu não quero ser assim. C'est moi la tête de la maison, c'est moi la tête. Eu é a cabeça de casa. Eu, J'ai dit non, j'ai dit non, j'ai dit non. eu disse não. Il faut parler le même langage. Devem falar uma língua. Tango salaki te, hein. Quando não estava, Mwana na yo asalaki buso baboye. o teu filho fez Alors assim. pour le punir, E j'avais décidé de le taper. eu decidi de lhe bater. Toi tu n'as qu'à dire Amen. Tu as bien fait. Pai mesmo, tu tens a dizer que amém, fizeste bem. Maintenant, E agora, Dieu nous a pris, il nous a fait de nous l'épouse. Deus nos tirou e nos fez a esposa. Ici sur terre, Aqui sobre a terra, nous sommes la partie visible du Dieu invisible. somos a parte visível do Deus invisível. Est-ce que l'église est avec moi? A igreja está comigo. Ici sur terre, Aqui sobre a terra, Zambé le biso te mona raté. há Deus que nós não achamos. Tozomona ye au travers na yo na ye. Estamos a achar Deus através de mim e ti. Siko yo, Agora tu, tango zolo baliloba na yo. enquanto está falando a tua palavra, Yeba ke liloba na yo. sabes que a tua palavra, Tango mobali akoyoka ngo. e quando o marido vai ouvir, Il n'a qu'à dire Amen. e ele tem que dizer só amém. Pourquoi? Por quê? Vous êtes un. Somos um. Bana me dit. Bram disse, Et si Jésus, e se Jesus, merci. Et si Jésus se Jesus ne faisait que ce qui plaisait à Dieu, fazia só aquilo que dava prazer a Deus, soit garder et manifester sa parole, ou guardar e manifestar a sua palavra, alors então son épouse a sua esposa devra être la même chose. deveria ser a mesma coisa. Na banela lingala. Vou repetir em língua. Soki Yesu Kristo Se Jesus Cristo azalaki kobomba liloba tata na ye, estava a guardar a palavra do seu pai, soki Yesu Kristo se Jesus Cristo azalaki kosala bikambo na liloba tata na ye, e estava fazendo mesmo milagre junto com a palavra do mwasi seu na pai, libala pe, e o esposo também, mwasi na libala pe, a esposa do Cristo também, ozobomba kaka liloba te. não está a guardar só somente a palavra. J'écris la parole après. E eu creio a palavra depois. Eloko ezomona te. A coisa vai aparecer. L'épouse devra être la même chose. A esposa deveria ser a mesma coisa. Ondimi liloba amen. Aceitaste a palavra sim. Mais liloba ezo produire nini na kati ya vie na yo. O que a palavra está a produzir dentro de ti? Soko zali mwasi ya libala Yesu Kristo. Se tu mesmo a esposa de Cristo. Yesu Kristo abongolaka mai na vinho. E Jesus Cristo mudou água em Yo vinho. pe. Tu também. Oza capable. Tu és capaz Ya kobongola mai na vinho. de mudar também água em vinho. Est-ce que vous comprenez le langage à prophète? Estão a compreender a linguagem Il do faut profeta. makambo Yesu asalaki. E as coisas que Jesus tinha feito, Emonana na kati ya mwasi ya libala na ye. se achar também dentro da sua esposa. Frère,
Irmão, Makamnini Yesu asalaki. o que Jesus tinha feito? Yesu Christo, Jesus Cristo, il est le Dieu éternel. ele é o Deus eterno. La Bible dit que Esaïe l'a dit. É Isaías Car que un diz, enfant nous est né, enquanto un fils nous est donné. filho La domination reposera sur son a épaule. dominação On l'appellera admirable conseiller Dieu pour son Père éternel. admirável conselheiro. Maintenant, Mas, en tant que Père éternel, como Pai eterno, quand il était descendu chez Abraham, ele desceu sobre Abraão il avait tourné les dos. e ele deu o rosto. Il était en train de parler avec Abraham. Estava falando com Abraão Et Sarah derrière lui e Sara atrás était dele en train de se moquer de lui. estava. Vous cherchez quel caractère? Qual é a característica Nous procurar? avons reçu la même chose en ce temps. Recebemos a mesma coisa nesse tempo. Elohim dans la chair humaine Elohim na carne qui humana, tourne le dos que dá as et costas qui discerne les pensées des hommes. e que discerne os pensamentos dos homens. Voilà la vraie église. Veja a verdadeira igreja. Voilà l'épouse de l'église. Veja a mesma coisa da igreja. Église, on dit dans le repos ça. A igreja que nós temos de Jesus Et ça, église, on va avoir un trait de caractère. é a igreja que tem estreito do caráter Dénominationnel. denominacional. Le yéma. Excusez-moi, aujourd'hui je parle. Ah, me perdoa a mim, hoje estou falando. Toutes ces églises-là, Todas aquelas igrejas ils ali n'ont jamais le trait de caractère. não têm o estreito mesmo do caráter. Ils peuvent crier, prêcher, Podem gritar e pregar danser, sauter, e dançar, saltar, expérimenter des choses. experimentar as coisas, mas Tant que le trait de caractère, tanto que não tenham o trato do caráter. vraiment sur le coup, Oh, Deus seja louvado. nous sommes une église choisie par Dieu. Somos uma igreja escolhida Ce para que Deus. nous avons au-dessus de E nous, aquilo que nós estamos em toutes cima les de nós, autres églises n'ont pas ça. todas essas igrejas não tenham. Quoique dans l'église, nous Vai na todas as igrejas. je mets ma main sur la Bible. E eu coloco a minha mão sobre a Tu ne Bíblia. verras jamais ça. Não achará isso. Ça, Isto c'est ici le lieu d'adoration que Dieu a choisi. é aqui o local da adoração que Deus escolheu. Le lieu d'adoration ne se trouve pas quelque part. Não se acha C'est no lugar. ici, É aqui. ici, É aqui. là où les sept tonnerres sont réveillés, Onde é que os santos são? là où les sept sons sont brisés. Os santos são Et les vrais croyants de la parole diront Amen. Mas a verdadeira crente da palavra digarão amém. Le trait de caractère, Os tratos do caráter ce n'est pas Okopamwama, não é o ser abençoado. Okenepoto, O irá tout ça c'est terre à terre. Isso é baixo a Mais il y baixo. a quelque chose au-dessus. Há uma coisa que está C'est acima. toi, É o quê? un Dieu, Deus. un Dieu Deus qui habite dans le corps d'un homme, que está no corpo de qui homem. prend la chair d'un homme Que toma a carne et de qui homem. parle au travers de sa E que bouche. está falando através da sua boca. Voilà le trait de caractère que nous E cherchons. veja os tratos do caráter que nós procuramos. Partout, partout, Todo sítio. vous ne verrez jamais ça. Não acharão isso. C'est ici, É aqui. ici, Aqui. ici Aqui. que Dieu a choisi Que são os pour escolhidos être adoré. para ser adorado. Et si tu ne crois pas ça, E que tu, se não va fizer prier isso, chez les Yéma. vai orar chez Yema. Va prier chez les Yéma. Vai orar na Yema. Pour être un frère du message. Para ser o irmão do mensagem. Croyez Creram que le trait de que o caractère, estreito do caráter c'est ça. é isso. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alguém pode dizer amém? Vous cherchez quoi? O que estão a procurar? Vous cherchez quoi? O que estão a procurar? Tout ce que l'église avait besoin. Tudo que a igreja tinha de Jesus. Branham me dit, Branham disse, nous étions en train d'errer partout. estávamos a procurar todo lugar. Cherchant où nous allons nous reposer. Procurando onde que vamos sentar, De aleluia. la même manière que Dieu A única maneira que Deus avait créé pendant 7 jours. criou durante 7 dias. Mais la fin du 7e Mas jour, no fim do 7º dia, entre les 2 jours, entre 2 dias, le aleluia, 7e et le o 8e, 7º e o 8º, Dieu devait se reposer. Deus deveria repousar. Alléluia. Je vous dis ouvertement, Eu vos digo Aujourd'hui. hoje, Dieu se repose dans l'épouse. Deus se descansa dentro da esposa. Si vous ne croyez pas,
Se não creram isso, prenez votre Bible et allez chez les pentecôtistes. tira a vossa Bíblia, Parce que c'est ça le message du temps de la fin. Isto é a mensagem Le do trait de caractère. Os tratos de Un Dieu qui caráter. habite dans la chair E humaine. quando Deus habita na Les carne hommes humana, justes croiront ça. e os irmãos vão querer isso. Amen. Amém. Il faut un certain caractère Deve ser caráter. qu'on ne retrouvera pas chez les Yem. Chez Yema. Soy na sobe na Yema mingi mingi pona yebika yango. Se estou chamar muito Yema porque conheço somente Yema. So same na Yema uzawa. Se tu congregas na Yema está cá, Bon, ils appellent vérité yo kaka. é uma realidade. Você ouve só. Amen. Amém. Ce trait de caractère. Aquele trato mesmo de caráter, Kuna na Yema exate. lá na Yema não existe. Je répète, Eu repito, on ne trouvera pas la colonne de feu não achará coluna de fogo dans la dénomination. na denominação. On ne trouvera pas la nuée de Não gloire achará nuvem de dans la glória dénomination. na denominação. La nuée de A gloire nuvem de glória vient pour l'épouse. vão para o Une esposo. épouse choisie par A Dieu. esposa Qui escolhida a accepté le prophète que lui-même aceitou o et qui a mis le profeta caractère dans son cœur. e que Deus Il marche colocou comme no le dentro époux. dele. Azotambula lokola époux na ye. Tá andar como seu Soki esposo. ameti lokolomoko. Se tocamos Ezala saint, 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 l'éternel des armées. De la même manière que lorsque l'église, E quando que mesmo notre foi, e notre lorsque le sacrificateur quando o entrait dans sacerdote le temple, entrava il no templo, marchait andava avec des clochettes junto mesmo qui com disaient Saint, 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 et l'éternel des armées, l'épouse du temps de la fin, a esposa do ça sacerdote marche. e a sua marcha. Santo, Saint, Santo, l'éternel des armées. eterno dos Il exercícios. n'est pas chez les pentecôtistes. Não está no Il ne pentecostal. sera jamais là-bas. Não estará C'est ali. lui. Il ne sera jamais Não là-bas. estará ali. Il se trouve ici, Ele está cá, ici. aqui. Et si tu ne crois pas ça, Se tu não crer tu assim, es déjà perdu. está perdido. Tu n'as plus de vie. Não tem vida. Parce que la foi de l'enlèvement, Porque a fé c'est croire à ça. é crer aquilo. Je te dis la vérité. Eu te digo a Et si verdade. tu savais cela, E se tu allais pousser des cris de joie. ia gritar mesmo, De savoir que tu es l'épouse de Dieu. sabendo que tu és Dieu lui-même, Deus il mesmo. t'a choisi. E ele te escolheu. Basi bazala qui est belé. Havia muitas mulheres. Basi bazala qui est belé. Tinha muitas mulheres. Il y avait beaucoup d'églises. Tinha muitas Mais igrejas. Dieu, Mas Deus, Branham me dit, Abraão disse, il a projeté son amour. e ela projetou seu amor. Il a projeté son amour E ela projetou seu sur amor une certaine race. sobre uma raça. Toi, toi, tu es une race différente. Tu és uma raça diferente. Parce que tu as reçu des choses différentes. Porque recebeste uma chance diferente. Gloire à Jésus. Alors vous ne pouvez pas, Não podem, vous ne pouvez pas não podem être l'épouse de Christ ser a esposa de Cristo sans recevoir son caractère. sem receber o seu caráter. Amen. Amém. Même attaque on dit matozoteya. Mesmo que a fé que nós estamos a pregar, La foi ne peut jamais s'appliquer sur toi a fé não pode se aplicar sobre ti. tant que tu n'as pas le trait de caractère. E portanto que não tem os traços do caráter. Le trait de caractère, Os traços do caráter c'est un Dieu. é o Deus. Dieu O Deus qui habite dans l'homme. que habita no homem. Il habite en moi. Que está em mim, Il habite en JP. que está em JP, Il habite en frère Daniel. que está em irmão Il Daniel, habite dans mon frère là-bas. que está no Il meu irmão habite dans ali, ma soeur ici. que está na minha irmã. Amen. Amém. C'est ça É isso, le trait de os caractère. traços do caráter. Amen. Amém. Je continue la lecture. Estou a continuar a leitura. Maintenant ici, Branham dit, E agora aqui, irmã Brahma diz, si vous avez des tempéraments colériques, se tem mesmo uma temperatura, sim,
Ce n'est pas ça qui fera que vous soyez choisi par un époux. Não é assim que fará que para ser escolher uma esposa. Dans Hébreux chapitre 7, deuxième
Mwana mwasi ya nzamba yalati mwa chuchu na ye. Uma filha de Deus, quando vem, coloca mesmo uma coisa em sua dele. Asombi na mbongo ya ba para na ye. Comprou com dinheiro com seu parente. Atie na mutu ya ye moko. Colocou na cabeça que é dela. Akoti na église na makasi na ye moko. Entrou a igreja na sua força. Yango ye. Ah, até ela. Aya ko memela biso biloko wana ya nini? Ela está nos levar aquelas coisas de quê? Alingala que sabe que yenda za danser. Ela quer se mostrar como ela quer mais. Frère wana, aquele irmão, atala anga kaka mabe. Ele me olha só mal. Na ebite na salani atala anga kaka mabe. Não sei o que ele fez e ele me dá mal. Est-ce que tu l'as déjà approché? Tu já se aproximaste com ele? Para saber por que ele te olha mal. Peut-être yomoko. Talvez tu mesmo. Tem uma coisa na sua mente que é mal. E ela tem desejo de te tirar com ele. E ela veio, a distância não está tocando. É por isso que está a olhar mesmo assim. É para tirar aquela coisa aí. Amen. Amen. Surtout ici. Somente este lado. En tout cas, je vais parler. Deixa-me, vou falar. Parce que William Branham me dit, porque irmão Branham me dit, si vous voulez reconnaître une bonne église, se queremos reconhecer uma boa igreja, regardez ici. Vejam aqui. Ici. Aqui. Ça peut détruire l'influence de tout Arche Tabernacle. Pode destruir a influência de Arca Tabernacle. Les femmes, as mulheres, não compreendem pas ni boina na boé. Eu não compreendo porque não se gostam. Moi, si j'ai un problème avec JP, se tem problema com JP, je peux venir facilement le voir et lui dire frère. Pode vir mesmo facilmente a dizer, irmão, aquela coisa que tinha feito, eu não repito mais isso. Mas se c'est une femme, mas se é uma mulher, para ir se encontrar com a sua irmã mulher, até eu sou escrava dela. C'est ce qu'ils disent. É isso que eles falam. Se eu ir pedir perdão, vai me ver, eu sou dura mesmo. Eu também sou uma assim. Vai ver, uma mulher do Diácono X criou seu grupo. É assim, é assim. Na beta, para me bater. Na beta, a Bíblia. Ok. Moi, si a diacre moko, uma mulher do diácono a créé um grupo ela já criou seu grupo para ela. Moi, si a diacre mususu wana, a mulher do outro diácono, c'est que yene mutaloka ka église. Será que ele que maledice a igreja? A bruxaria daquela outra mulher. Deus mostra isso só sobre a ti. Se há mensagem da bruxaria, somente vaso que fala que tu bruxa. Segunda-feira ela bruxa. C'est elle-même qui donne des messages, c'est elle-même qui confirme, c'est elle-même qui arrête. Ela que dá mensagem, ela que confirma, ela que acaba com isso. Ela até de jeito que está lá, de jeito que ela está lá, se não foi para o seu marido, mas déjà até já lhe tiraram mesmo dentro da igreja. Mamãe, mãe, qual é o problema? Qual é o problema? Entre vous, entre vocês, vous créez un certain groupe de gens. Vous estão criando grupo de gente pour critiquer vos propres frères, para criticar os vossos próprios irmãos. Surtout
herba pesara mutu biloko olia komaka songi songi. Na hora que estão a comer, na hora até que concede uma pessoa comida, a crítica começa mesmo. Oyeba que mutu aza songi songi a solo. Para saber que essa pessoa fofoqueira mesmo de Baka verdade, luku pesari. toma, fuge, dá ele. Quand il mange là, Na hora que está a comer, banda uyuna ba question, est-ce que começa mesmo ali, perguntar. oui, frère Samwana, Tu, sabes o irmão Sam? c'est là que même biso oyo, Donde que mesmo nós bazo papola biso ya ko papola boy. está nos castigar mesmo, a bater mesmo de forma. Frère Wana, Aquele irmão. ikatika. Deixa. Akimaki kisasa yake awa. E ela fugiu de Kinshasa, veio para aqui. Kasi kuna boto la mwasi ya mutu. E ali já tinha recebendo a mulher a lei. Yango yako kima kotona mboka ba yebete. Vai fugir aqui no bairro, vocês não sabem? Frère Sam Wana, Aquele irmão Sam atika mwasi na Kongo akoti sarabasi ya ndumba. abandonou a mulher no Congo e ele está a tirar namoradas aqui. Tout ça, Isso tudo, des fausses informations má informação à cause du foufou. por causa de funge. Voilà pourquoi William Branham dit, hein, É por isso William Branham disse, tango Elohim, e na hora que Elohim, Abraham apesaka biloko ya kolia, Abraão concedeu ele coisa de comer afongola bo, e ele abriu mesmo as portas. makambo akana ikosala na secret. As coisas que ele queria fazer em segredo, Elohim, Bombaka pe sekele. aguarda também segredo. Mumedia bien. Ele disse, não, comi bem, Mumedia bien là. comi bem carne e tudo. Ngesa ba Abraham. Sabe, Abraão, Nauti nazoli ngana kene kune pas Job. quero ir lá no jogo, Ça et pas ya neve na yo. no teu sobrinho, Neve na yo Lot. Lot. Il faut na boma Sodome na Gomorrhe wana. Eu devo destruir Lot com Ça c'est pendant qu'il était en train de manger, hein. Ali, Elohim está a comer. Soki biloko olia. Se as coisas de comer a comida, Elobisa nzambe biloba loba. e isso Deus falou, deixa falar. E bongo yo. E agora tu, Frère, irmão, bosala keba. cuidado. Soko moni mutu ena ndaku na yo. Se tu acha uma pessoa vem na tua casa Opesi e damasa komika bilobela. e tu lhe deu coisa de comer, começou a falar sua toa. Faites attention avec cet homme-là. Cuidado com aquele homem, se cuida. Amen. Amém. Surtout ici, je reviens. Eu volto mais aqui, somente aqui. Vão Vão me perdoar as mamães. Hoje vou falar também para vocês. Tu vois une femme, Uma mulher, tu acha uma mulher? elle vient te parler. Ela vem te falar. Et l'autre A coisa que ela está te falar não tem desejo, não tem forma. papa, Pai, o bandie écoute l'isolote. ainda não começaram a conversa. Papa, Pai, bah il n'en a pas encore bana ngakaboué. eles só não gostam, meu filho, só assim. Na ibarate biso to sala bango nini papa. Não sei nós o que nós fizemos. Otuni e banani, basi wanat. Vai lhes procurar quem é? Aquelas mulheres. Maman basali nini? O que fizeram mais? Cette somme qui est. Cette somme qui est. O 700 é pequeno. Ako fongolelo livre ba problème. Ela vai abrir livro de problemas. Tala basala ka bona 2020. Basala ka bona 2016. Basala ka Fizeram. Tout ça pourquoi? Isso tudo para quê? Manque de caractère. Falta do caráter. Amen. Amém. Mwana na yo abundina mwana ndeko na mususu na église. O teu filho lutou com o filho também do teu irmão na igreja. Parent ya malamu. C'est tu mesmo bom parente. Il faut os benga banana mi balo vandis na bango. Deve chamar os teus filhos e lhes fazer sentar. O tu la ba me bobunda ki pona nini? Vai lhes perguntar que lutaram para quê? Bozo yo kaliloba esika moko. Estão ouvindo a palavra num sítio. Siko e comme nini batu bolé liloba place mo bobunda. E agora como que foi que vocês estão ouvindo uma palavra numa igreja? Vão lutar. Luki on réconcilier bango. Você procura como mesmo a lhes colocar junto. Mais qu'est-ce que les gens font aujourd'hui? O que a gente faz hoje? Abeta ki yo,
Kibatewe. Asela. Aspera. Akomona ngai. Va me faire. Ye mama na yo wana kutaluka na problème. Allez à toi mai, à soi mai me procura mesmo os problemas. Papa na bangwana kutu alata pantalon pasuka. Até o pai dele também visto uma calça estragada. Tu crées des problèmes tout autour d'une petite chose. Está criando problemas somente só uma pequena coisa. Amen. Amém. Manque de caractère. Falta do caráter. Os autres que moi fufu na yo na quartier. Está a vender uma fumba dentro ou diante da casa. Olha essa bana na yo na passe nyoso. Está a começar a alimentar os teus filhos mesmo com dificuldade. Na batalha passe a kafufu oyo. Nesse tempo difícil do cafufu. Obitengana ibate na teka quelque chose. Falaste que para não roubar, vou vender alguma coisa. Na bosunga bana nga bazanga keloko kolia te. Vou sustentar os meus filhos para não faltar nada. Mais une sœur dénominationnelle dans le message, Mas uma irmã denominacional dentro da mensagem também, elle passe par ton chemin. ela passa no teu caminho. Hein? Et on est bazoteka boy. Isso é que estão a vender aqui. Eh ba ba comme okufa, ba kufi déjà. Esses aqui começaram a morrer, já morreram. Ba comme na niveau yo, Oh, chegaram nesse nível. kala te ba kolia selu. Daqui a nada vão comer areia. Manque de caractère. Falta do caráter. Manque de caractère. Falta do caráter. Et ici, Aqui. si les femmes ne se répondent pas, Se as mulheres não se arrependeram, c'est difficile. Basi belé ba ko risquer bazanga lola likola buzo. é difícil. Muitas mulheres vão faltar o seu sobre mesmo brincadeira. Yo nande ko nobo yo kana te pona nini. Tu com a tua irmã não se entendem por quê. O te yeso ale kilibo soso azu micro. Ou não se ela passa à frente mesmo tomar microfone. Abanda olinga ko pesa ngape micro te. Ah, não gostaria também de dar microfone. Mais yo oyebi ko yemba te. Mas tu não sabes como cantar. O bakcha yo yemba na micro po bebisa. Vão te meter só e cantar com micros para estragar. Tout ça, Isso tudo ce sont des problèmes que les femmes créent. são os problemas que as mulheres criam. Et ici, E aqui, c'est devenu maintenant quoi? hoje eu metei uma coisa. O moni soulier on a beti lelo. Está a ver a cabedal que eu coloquei hoje? Na Arche Tabernacle no bimba. A arca tabernáculo inteiro. Mutu moko te même pasteur. Ninguém mesmo pastor. Na lie bango tout. Lhes comeram todos. Eu lhes comi todos. Ici, Aqui. bakoki kolalisa bana nzala likolo kolata. Esses aqui podem deixar o filho dormir com fome por causa mesmo de vestido. Amoni pasteur alati moi chemise bien bien. O pastor acha um pastor vestiu uma boa camisa. Abi pasteur na biso alata bien, biso fait porte lata O bien. nosso pastor também veste bem, nós também vamos vestir bem. Kamwa 2000 ozaki na nge 10 tabana na nge fait vraiment. E 2000 que tu tinha para alimentar os filhos, epa, vou comprar também uma camisa. Bana mege foi, boke foi nzala. Os filhos estão morrendo com fome. Allez yo ye dimanche on porte cravate. E agora domingo vem, bate o cravate C'est comme après cacabo. e faz só ombros assim. Mais quand tu rentres à la maison, tu commences à déranger ta femme. Ah, começa. Não sabes que Mais já está dormindo. nge bika ikwananzo. Quanto que tu deixaste dentro de casa? Amen. Amém. Amen. Amém. Le trait de caractère. Os direitos do caráter.